João, capítulo de número 7, por favor. Versículo de número 37, 38 e 39. Quem veio quarta-feira no culto? Rapaz, Deus me visitou naquele culto quarta-feira. Alguém mais? E soprou neles o Espírito Santo. Quarta-feira nós vamos falar da personalidade, da pessoa e da autoridade do Espírito Santo. Então, se eu fosse você, eu não ficava em casa. Tá bom? João, capítulo de número 7, versículo de número 37, 38 e 39. Quem achou, diga graças a Deus. Nos diz o texto. Eu vou ler o versículo 37 e 38, e acredito que as conversas paralelas vão diminuir. E eu desejo que a igreja leia o versículo de número 39. Pode ser? Pode ser? Amém. Nos diz assim. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo de número 39. Amém. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe. Esse texto, ele trata sobre um convite, uma revelação e uma promessa. Acabei de dizer o que, irmãos? Mais uma vez. Um convite. Só por uma questão de título de informação, me dê sua atenção, por favor, se concentre aqui. Só se movimenta quem estiver trabalhando com criança pequena. Senão você tira a atenção do irmão e você atrapalha o culto do seu irmão. Pois a fé vem na palavra. Se dois conversam ao mesmo tempo, não tem comunicação. Agora Deus está falando com você. Você falou com Deus cantando, orando, e agora Deus vai falar com você através da palavra. Ok? Um fala e outro escuta. Deus te ouviu, agora Deus quer que você o escute através da palavra. Amém? Quando nós falamos 4 escritos do Evangelho, para o primeiro título de informação, é um conhecimento universal, mas para acrescentar o que você já sabe, ou acrescentar para quem ainda não sabe, o novo convertido. Só existe um Evangelho, e o Evangelho significa as boas notícias de salvação. É o escrito sobre quem? O nascimento, vida, ministério, doutrina, morte e ressurreição de Jesus. Evangelhos sinótipos, que é um termo técnico teológico, são evangelhos que têm a mesma metodologia, que têm a missão de provar Jesus para um povo e para a sua cultura. Mateus, Marcos e João são o evangelho aos judeus, segundo Mateus, evangelho aos romanos, segundo Marcos, e o evangelho segundo para que seja escrito aos gregos, pois são as 3 hegemonias, 3 culturas que estavam na hegemonia mundial. Os judeus pela sua teologia e ortodoxia, os romanos pelo seu poder bélico e militar, e os gregos pela sua filosofia, a qual influenciava o mundo e o comportamento naquela época. Então era necessário alcançar o mundo através dessas 3 culturas. Já o evangelho de João, ele trata sobre a biografia de Jesus, mas já trata doutrinando, ensinando. Marcos trata convencendo. Olhe para cá, para você entender. O Evangelho de Marcos é a menor literatura dos evangelhos. São 16 capítulos, mas tem 19 grandes milagres. Pois um romano não se convertia dizendo que Jesus era o Messias porque era filho de Davi. Mas o romano se convertia porque apresentava um Jesus que era maior do que Poseidon, que era maior do que os outros deuses, porque Jesus tinha autoridade, segundo Marcos, a morte, a natureza, as doenças, e ele tinha esse poder. Mas João é o evangelho que nós entendemos que é escrito especificamente para a igreja do primeiro século, para um povo que já tinha aceitado a Cristo, mas precisava conhecê-lo. Para você me entender, tem pessoas que frequentam a igreja,
mas precisa conhecer o Deus da igreja. Tem pessoas que frequentam santuário, mas precisam compreender que a igreja é pessoas. Tem pessoas que conhecem a fé protestante, todos estão aqui, mas precisa conhecer o Deus da fé protestante. Por isso, o meu desafio em 30 minutos é transmitir para você, vamos ver se o povo ainda está ligado, um convite, promessa. O Evangelho de João, ele tem duas doutrinas que é muito clara. É aquilo que nós chamamos na teologia de chamado teologia, que é a teologia. Teologia, estudos sobre Deus, sobre a natureza de Deus. São os estudos teológicos acerca de quem é Deus na sua natureza. Por isso que a parte introdutória do Evangelho de João é totalmente missionária, Mara, diferente do Evangelho de Mateus. Pois no Evangelho de Mateus vai apresentar, essa é a genealogia de Adão, 14 genealogias. Chega Adão, 14 genealogias. Chega Davi, 14 genealogias até chegar a Jesus, porque o judeu dá importância a isso. E é provado que Jesus é descendente de Davi, ok? Já João diz assim, no princípio era o verbo estava com, e o verbo, Deus. Então o Evangelho de João apresenta que Jesus é 100% homem, mas 100% Deus. Isso a pessoa que não tem acesso à literatura sacra, não tem como compreender. Porque como é que um Deus que é santo, também pode habitar em carne? O que é onisciência? Trindade. São assuntos que é o convencimento do Espírito que vai te ensinar através da Escritura. E que uma pregação de 30 minutos não vai alcançar, só vai te despertar. Primeira doutrina em João, a divindade de Jesus. Segunda doutrina que tem em João, me ajudem pregadores, e é bom você anotarem, é a chamada pneumatologia, ou a teologia do Espírito Santo, que trata sobre quem é o Espírito, a sua ação, Jesus está aqui, e o seu poder. Jesus disse assim, capítulo 14, eu vou para o Pai, e vou vos preparar, e também vos digo, que eu não vos deixarei só, ou órfão. Rogarei ao Pai que vos dê outro, e que esteja convosco. Tem outra tradução que vai dizer, até a consumação, aí que é o top. Que a gente coloca muito o Espírito Santo para o tempo cronos. Quando acabar esse tempo, pronto, o Espírito Santo. Não, o texto está dizendo que esse Espírito estará conosco até a consumação do tempo. O que você quer pregar, pastor? Calma. Então ele trata, segundo os russelitas, ou os testemunhos de Jeová, que o Espírito Santo é um vento. Outra confissão cristã que o Espírito Santo é um anjo. Outro diz que o Espírito Santo é só uma metáfora. Mas a Bíblia nos diz assim, glória. E esse mesmo Espírito da verdade, que não vos deixa só, vai vos ensinar tudo sobre mim. Glória. E ele vai para o capítulo de número 16 e vai dizer, e o mundo não pode receber esse Espírito, porque esse Espírito é da verdade. E tudo que o Espírito sabe, eita irmão, se fosse você, tudo que o Espírito Santo sabe quem eu sou, Jesus, ele vai vos ensinar tudo sobre mim. Então eu posso pregar 1 hora aqui, mas se você não acreditar no Espírito Santo, você não vai entender nada. Mas se você crer no Espírito Santo, você vai entender tudo que ele tem para falar para você. Quem acredita no Espírito Santo aqui? Eu acredito que ele não é um vento. Eu não acredito que ele é um anjo, porque é um ser criado, o anjo. Então não pode se adorar a criatura. Então se Arcanjo Miguel descer aqui, ou se a Gabriel descer aqui, se você se prostrar para adorar, você está pecando, porque a criatura não pode ser adorado. Até Satanás é criatura, alguém está me ouvindo? Mas o Espírito Santo não foi criado, ele é Deus, Espírito, e estava a terra. Eita, alguém vai dar glória, porque eu estou pregando para uma igreja pentecostal. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava.
pairar. Eita Jesus, eu chego a arrepiar agora. Eu não vou pregar o sermão todo não, porque Jesus quer fazer milagre em alguém aqui. Ele está dizendo assim, pairar, pastora Maria, quer dizer gerar calor, gerar a ação de vida. Alguém já viu a galinha quando ela está aquecendo os ovos? Já existe a matéria-prima, o ovo, sim ou não? Mas ainda daquele ovo tem uma célula viva, mas ainda não tem um corpo definido. A criação ainda não estava definida. Então o Espírito veio, oh glória, o Pai disse e o Verbo disse e o Espírito veio. Deus Criador, Pai executor e o Espírito gerador de vida pairou sobre a criação e houve vida. Receba a primeira profecia. Aonde tiver um adorador neste ambiente, aonde tiver um adorador nessa live que crê que o Espírito Santo é Deus, ele está gerando vida para o seu casamento, gerando vida para a tua casa, gerando vida para a tua vida. Por um minuto, vamos, por um minuto. Diga, bem-vindo Espírito Santo. Diga, eu acredito em ti, Espírito Santo. Vamos, cultue o Espírito Santo agora, vamos. E ele vai dizer: pedirei ao Pai que vos envie outro tipo, mesma divindade, mesma natureza. Sabe o que Jesus quer dizer? Eu sou 100% Deus, e o Espírito Santo também é 100% Deus. Eu dei vista aos cegos, o Espírito Santo também dará. Eu ressuscitei os mortos, o Espírito Santo também vai ressuscitar. Alguém está no culto? E Ele estará convosco todos os dias. Então, se Ele habita em mim, eu só vou sentir a presença dEle no culto de Santa Ceia? Se Ele habita em mim, eu só vou ser avivado num dia que o microfone está na minha mão? Se Ele habita em mim, glória. No dia que eu sou forte, é por causa dEle. No dia que eu não caio, é por causa dEle. Eu não desisto, é por causa dEle. Eu não recuo, é por causa dEle. Aí apóstolo Paulo diz assim: ei, Jesus disse, não vos deixarei órfão. O que ele quer dizer? Eu vou para o Pai, mas não vai faltar proteção, não vai faltar. O que ele quer dizer? Órfão é o quê? Falta de paternidade. E quem tem falta de paternidade, falta o quê? Proteção, orientação, provisão. Alguém está no culto? Orientação, ensinamento, educação. E uma sociedade que não tem paternidade é uma sociedade desorientada, fragilizada, que não tem proteção, que não tem isso. Mas a igreja não é órfã, ou seja, glória, faltou o teu pai, mas não falta o Espírito. Faltou o amigo, mas não falta o Espírito. Alguém está no culto? E aí a Bíblia diz: Ele está dizendo para alguém hoje: enquanto você crê no bendito Espírito, não vai faltar proteção, não vai faltar provisão, não vai faltar orientação, não vai faltar ensinamento. Eu não te deixo só. Aí Paulo vem e diz: vós não sabeis como orar. Quem ainda está no culto faz assim. Tem dia que dentro de nós está tão perturbado, que tudo fora de nós está desorientado. Vou dizer, tem dia que dentro de nós estamos tão perturbados, tem tantos pensamentos que a gente não sabe de nada. E por causa dessa perturbação interna, a gente perde o controle da vida externamente e entra em desorientação. Aí Paulo está dizendo: vós não sabeis como orar, tem dia, não sabeis o que pedir, mas é top. Ele vem e diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem dia que a minha esposa, ela está passando por mim que está muito forte. Hoje foi um dia. Mas você ouvir que a mãe está quase tendo um infarto e você está distante, você pode ser a pessoa mais preparada, é uma pessoa muito treinada, muito preparada.
E ela não falou. Mas por que eu entendi a ação dela e não nada eu quis fazer hoje? Porque eu me coloquei no lugar dela. Ou seja, o ser humano ele só vai nos ver aparente e o externo. A gente só vai poder entender o outro se a gente tiver o que? Qual é a expressão? Empatia. Né? O Espírito Santo está dizendo assim, eu vou entender a Mara, não porque eu estou vendo de fora. Eu vou entender a Mara porque eu habito dentro dela. Eu intercedo. Interceder. O pastor está fazendo direito, pastor William, e a irmã Dulce, João, ou aquele menino que canta também, um baixinho, o Cleiton, tem mais alguém que está fazendo direito aqui da nossa igreja? O João, que eu estimulei para vocês, sou chato mesmo, vão estudar. Luan também está fazendo direito, que bênção. Hoje ele é adulto, ele. Eita, menino, que um dia vocês vão ser avô desse jeito. Vai ter uma matéria que eu acho que é a ética do direito sobre o processo de acusatório, que vai trazer uma defesa e algumas argumentações da ética romana e da argumentação do grande Sócrates. Olha aquela formação, que a mente está cansada, e vai dizer, advogado de defesa. Todo acusado tem um direito que alguém lhe defenda, mesmo que ele, todas as provas digam, ele é errado, ele é o criminoso, mas mesmo no ato dele, não nega o direito dele de defesa, e ele só pode ser determinado culpado no final quando é sentenciado. Mas aí o que pega? Na lei dos homens eu vou até o processo final para ter a condenação. Mas na carne, disse o poeta, gerado em pecado fui, então nós somos condenados desde o nascimento. Mas esse Espírito da verdade, santo, perfeito, que não precisa de ninguém, como eu estou sentindo ele aqui, ele intercede por nós. Não dá, você entendeu? Tem dia que você não vai conseguir orar, tem dia que você não vai ter inspiração de vir na casa do Senhor, vai ter dia que seus traumas, seus desejos, seus vícios, seus pecados, está dizendo desista, mas o Espírito Santo, vem cá meu filho. Quantos vieram hoje, saindo de casa desanimado, e do nada, você não viu fogo, você não viu vento, do nada, alguma coisa aconteceu dentro de você, que todo aquele sentimento de derrota, todo aquele sentimento de desistência, todo aquele sentimento de recuar, acabou, e uma força sobre-humana chega dentro de você, e você diz, o que está acontecendo? Ele está dizendo, você não me ouviu, mas eu te ouvi, você não me viu, mas eu te vi, você não percebeu, mas eu percebi, ei, não consegue andar, eu te carrego, não consegue falar, eu falo por ti, não consegue ver, eu vejo por você. É isso que é ter experiência com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Está diante do pecado e tudo está dizendo cai, e tudo está dizendo faz, mas de repente uma força sobrenatural vem e diz, não posso, eu posso desejar, mas eu não posso, eu posso ser atraído, mas não posso, porque o Espírito ainda intercede por... Pegue na mão de alguém, olha nos olhos dessa pessoa e diga, enquanto você crê no Espírito Santo, você nunca vai estar sozinho. Vamos, diga assim, e por quê que existe essa promessa e de vez em quando você ainda se sente só? Alguém pensou no que você acabou de falar para o irmão? Se eu tenho esse Espírito da verdade, esse Espírito divino, poderoso e santo, que habita em mim, que me sustenta, que intercede por mim, eu não estou subestimando quem está me escutando, eu estou te desafiando a pensar comigo, porque eu pergunto. Você acha que eu sou um super crente porque eu estou de gravata e estou pregando? Você acha que eu sou um super humano porque eu estou... Tem dias que eu digo, Jesus, porque eu estou me sentindo tão só, se eu tenho a tua presença. É porque tem dia que nós estamos mais conectados com aquele que nos faz desistir do que com aquilo que nos faz continuar. Aí falta o quê? Voltar.
ao desejo do convite. A Bíblia é linda. Existem 3 festas no calendário judaico. Quem lembra? Já ensinei aqui. Vamos lá? Primeiro, Páscoa, Pentecoste e tá. Vamos, irmãos. Cadê os meus alunos? Jesus. Páscoa. Cadê a água? Páscoa. Tabernáculo. Páscoa, lembrança que eu era escravo e agora sou livre. Pentecoste, a chuva desceu, fertilizou a terra. Tabernáculo, cultuar lembrando que a glória de Deus me sustentou no deserto. Isso para o judeu, para nós. Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascual. Antes dele eu era escravo, em Cristo eu sou livre. Dê glória. Pentecoste, antes eu era só. Aí se tu não rege, eu vou jogar algo em você. Agora eu tenho a presença permanente de Deus na minha vida. Tabernáculo, eu não sou algo para ser depósito de traumas. Em Cristo eu sou templo e morada do Espírito Santo. Alguém está me ouvindo? E nesse dia, já vou para a final. Eu estou sentindo Jesus aqui, né? Não, mas eu vou me controlar. Hoje eu não posso. Eu estou com uma lesão no quadril aqui, eu não estou podendo. Mas gente que eu estou tão cheio de Deus aqui, eu tenho vontade de entrar assim, rodar assim, extravasar assim. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, pastor João Neto, ele vai trazendo aquelas experiências. Aqueles dias que a gente está cercado com tanta gente e a gente está se sentindo só. É aquele dia que a gente prega, todo mundo recebe e a gente nada. Porque a gente está mais conectado com aquilo que é de fora do que aquilo que é divino que habita em nós. Mas a gente precisa voltar. Jesus multiplica os pães no deserto, dá de graça aos homens, e os homens queriam estar com Jesus não pela pessoa, mas pelo que ele oferecia. Aí Jesus deu uma doutrina dura, e os homens começaram a se afastar dizendo, essa palavra é muito dura para nós, vou embora. Eles foram embora. Aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, a palavra foi dura. Aí Jesus disse, meu filho, e vós não querem ir embora também não? Aí Pedro, cearense, né, pulou e disse, Senhor, pode nós vamos, macho, que só tu tem palavra de vida eterna. Aí a fama correu de Jesus como aquele que dá pão de graça. Aí os irmãos de Jesus segundo a carne, então, Maria foi virgem até Jesus nascer. A Bíblia diz isso. E depois que Jesus nasceu e passou a purificação, o José chegou junto. E foram 4 filhos e mais as filhas. Então não tinha televisão e nem internet. Então o negócio foi forte. Só os casados sabem o que eu estou falando. Faz um milagre na casa desse irmão, Jesus. Os irmãos de Jesus querem consagrar ele a rei. Não porque reconhecia, mas viu a oportunidade de ser homens simples e se tornarem príncipes. Aí chegaram para Jesus no capítulo de número 7, pois havia uma grande festa em Jerusalém, que cronologicamente era a festa dos tabernáculos. Já estou correndo para terminar. E a história diz que eles chegam para Jesus, vamos agora, macho, vamos se apresentar para que o povo te coroe rei. Aí Jesus disse, o tempo é qualquer hora, mas o meu tempo nem é agora. Que Jesus quer dizer, se eu não aprendo a esperar, eu não tenho estrutura para celebrar. Mas quando eu aprendo a celebrar, eu terei estrutura. Quando eu aprendo a esperar, eu terei estrutura para celebrar. Por isso que certas vitórias não chegam, porque você ainda está muito avexado, muito agoniado. Respira, adora, espera, e você vai ter estrutura para celebrar. Quem recebe a mensagem? Ei, vamos terminar agora. Aí Jesus volta e vai, vou até sentar aqui, e agora eu cansei. Ele sobe para Jerusalém, missionária Mara, me ajuda a pregar. Foi Jerusalém, né? Foi, né? Ele sobe para Jerusalém, chega para o templo, irmã Cleide, no primeiro horário de culto, do primeiro dia da semana. Fica lá de manhã à tarde e cair da tarde. 3 cultos. Templo, pessoas, religião, culto. E nada de sede, nada de desejo, e nada de transformação.
Só religioso e... Graças a Deus que aqui não tem. Só frequenta, mas nunca experimenta. Já se acha salvo demais, perfeito demais, que não chora mais, que não adora mais, que não se quebranta mais. E a Bíblia nos diz que no último dia, vamos lá, meu filho, ajude. No último dia, Jesus observou tudo aquilo. Quando pegaram as águas, pastora Amara, pastores, e começaram a lavar as calçadas e as ruas com a água que era colocada no lugar chamado mar, que era água de purificação, Rafael. E como estava passando muitos novilhos, então tinha muito sangue. Eles lavavam e pegavam água com sangue do sacrifício e expangia sobre as pessoas. E quando foram chegar, pastor Técio, no altar, e foram lavar o altar, para acabar o culto, e o orgulho religioso das pessoas cumpria minha agenda de tradição. Bem, Jesus olha para aquele culto frio, morto, sem vida, e ele se levanta. E o texto diz que ele grita: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu posso conhecer tudo do Espírito Santo, mas se eu não desejar Ele, eu vou entrar do mesmo jeito e vou sair do mesmo jeito. Mas aquele que ainda deseja, ainda tem 10 minutos para acabar este culto. Quem quer sair cheio da presença do Espírito do Senhor, deixa eu ouvir você. E o desejo aqui não é só sentir, é expressar. Quem tem criança nova aqui, aquele bebê, filho do Técio, aqui é mais novinha, ela sabe falar inglês já, neném? Português, sabe? O teu neném também sabe? Não, né? Então qual é a forma que uma criança se comunica quando ela está com fome e com desejo? Chora. E a Mainara, meu filho, quando queria comer, ei, Mara, você lembra, amor? Hã? Não, então não vou trazer esse gatilho não, amor. Gritava. Então, quem precisa, se comunica. Quem tem fome, fala. Quem tem sede, bebe. Então eu posso conhecer tudo do Espírito, mas se eu não desejar a pessoa dele, se eu não tiver fome de conhecê-lo, eu vou sair daqui do mesmo jeito. Eu não sei de você, nesse dia 14 de julho, eu me desafiei hoje, e foi difícil sair da cama hoje, mas que estava exausto. Disse: Jesus, eu não quero ir para a tua casa te apresentar mais um culto, eu não quero ir na tua casa apresentar mais um dogma, eu quero ter uma experiência com o teu Espírito. Enche meu interior, Senhor, faz o meu interior se conectar com o teu espiritual. Se tem dois comigo, pelo amor de Deus, levante suas mãos. Diga: Espírito, eu desejo, eu quero ser batizado, eu quero ser curado, eu quero ser cheio de ti. Fale para ele, diga para ele. Termina a mensagem. O convite de Deus não é para quem já está cheio. O convite de Deus não é para quem é autossuficiente. O convite de Deus não é para quem é perfeito. O convite de Deus não é para quem já tem. O convite de Deus é para quem deseja. Por isso que era 5.000 pessoas ouvindo o culto, mas eram 120 que eram discípulos. E dos 120, 12 eram apóstolos. Dos 12, 3 oravam junto, e um estava, porque vamos ser sinceros, o grau de afinidade determina a distância. Vou repetir: o grau de afinidade determina, ou seja, tem pessoas que congregam aqui, que o grau de afinidade que ela tem comigo é de me ver como pregador, mas o meu relacionamento com ela é distante. Ela se interessa pelo que eu prego, não pela minha pessoa. Alguém está entendendo? Não é errado. A gente se convive com quem a gente gosta. Mas já tem pessoas que o culto acaba domingo, mas 8 horas da manhã está me mandando mensagem na segunda-feira, sabendo que é minha folga. Mas por que está fazendo isso?
Porque é chato. Vai se falando bem porque gosta da minha pessoa. Eu acho que tem problema. Porque gostar do Antônio Márcio na segunda-feira de manhã, só a minha esposa que me suporta. Estou brincando. Quando algo me interessa, eu não vou ficar a ouvir. Eu vou me desafiar a me aproximar. Pare de observar a presença. Pare de achar bonito a presença. Pare de só respeitar a presença. Deseje ela. Mergulhe hoje. Quem tem sede aí na galeria, quem tem mais de Deus, eita, quem deseja, ora 15, mas ele fica tão prazeroso na presença que ele ora 30. Eita, tem gente que tem tanto prazer na presença que cultua 1 hora, e 1 hora não está satisfeito, ele quer 2. Eu me lembro dos meus 20 anos, irmãos, era culto de manhã, à tarde, noite, ainda ia para a vigília. Aí o Ivan, a senhora lembra do Ivan, missionária Mara, e o Ismael, Márcia, a gente vai te acompanhar. Quando foi na 3ª vigília, ele disse: não, mas não conta não. Eu digo: quer saber por quê? Mas porque a tua fome determina o que tu vai buscar. Alguém está me ouvindo? A quem cursa o inglês aqui, é uma grande diferença entre quem está cursando um curso, pagando para aprender, e quem tem necessidade de aprender. Sabe o que a missologia faz? Ela não nos ensina a língua do país, ela nos leva lá, pastor, e nos larga. E a minha necessidade de sobrevivência vai me levar à necessidade de se comunicar, e a minha necessidade de se comunicar vai me fazer aprender a linguagem. Quem tem necessidade do espiritual, ele vai se comunicar com o espiritual. Cadê os apelidos? Aí eu não vou precisar, levanta a mão e adora, levanta a mão e glorifica, porque quem já tem intimidade com o espiritual, já percebe a voz do Espírito no louvor, já percebe a voz do Espírito na palavra, na canção. Ele adora voluntariamente, ele adora prazerosamente. Eu navegarei. Termino. Há um convite. E como você vai sair daqui hoje? Me ajude a pregar. Há um convite. Depois o quê? Há uma revelação. Qual é a revelação? Jesus quer dizer: eita, é muito forte, velho. A carne está tremendo. Eu estou sendo renovado. Ele quer dizer assim: olha a revelação. Quem crê em mim, como diz essa escritura, se verdadeiramente essa palavra é verdade na tua vida, se verdadeiramente você acredita plenamente que esta palavra, você não precisa de pastor, você não precisa de templo, você não precisa de terapeuta, você não precisa de homens, você precisa da presença do Espírito. E não vai vir de um congresso, não vai vir de um acampamento, não vai vir de um YouTube, vai vir do Espírito que habita em você. Se tiver 2 que creem nessa promessa, levante a mão e adore por alguns segundos. É de dentro. Vai vir a ansiedade, mas ela não vai te controlar. Vai vir a depressão, mas ela não vai te controlar. Vai vir os traumas, ela não vai te controlar. Porque as tuas emoções se conectam àquilo que te faz desistir. Mas o Espírito que habita em você, ele vem de dentro e diz: vem cá, meu filho, é eu que te ajudo, é eu que te sustento, é eu que te guio. Vai vir para fora. Eu vou mudar o teu interior e vou mudar teu casamento. Eu vou mudar o teu interior e vou mudar o teu ambiente. Eu vou mudar o teu interior. Olhe para cá. Olhe para cá. Teu Espírito Santo não é só falar em línguas. Teu Espírito Santo
é ter um interior conectado com o Espírito. Vai vir um ódio natural humano, mas o Espírito que flui do teu interior traz cura. Você está entendendo qual a razão? Tenho medo, é natural, mas o Espírito é divino, e o divino supera o natural. Ele vem de dentro. Vou falar baixinho. Teve um dia que estava eu aqui, Adelso, o Nando, Carlos, mais uns 12. Não sei se vocês vão lembrar, ano passado a gente fez essa campanha da busca do Espírito Santo. Meu amigo, eu tentava falar em português, oração. Você estava, mano, nesse dia. E fui tomado por Deus de tal forma, pois o gatilho da morte do meu pai e uma ferida que foi aberta no meio da minha família, um trauma antigo veio, e tudo aquilo quis me controlar naquela semana. Mas de repente o Espírito Santo começou a brotar de dentro de mim. Ele diz: de dentro do seu interior fluirão rios, águas. Mágoa é água parada, trauma é água parada. Alguém já entendeu o que eu estou falando? A água parada produz o quê? Não tem mais oxigênio, tem sujeira, mosquito e morte. Sentimentos parados leva a alma do ser humano está morta. Mas quando vem, quem já viu aquelas trombas d'água? Quem é do interior daqui? O irmão lá do sertão. Lá do Nordeste tem as barragens. Aqui, está vendo aqui a barragem do Paranoá? Se você olhar lá embaixo em tempo de seca, é sujeira, animal morto, sim ou não? Mas quando abre a barragem, leva tudo, não leva? Sabe o que Deus está me dizendo? Este culto, se alguém crer, Ele vai levar essa dor, Ele vai levar essa mágoa, Ele vai lavar, Ele vai lavar. Eu navegarei no oceano. Alguém pegou? Há um convite, há uma e terceiro. Posso falar ou a gente deixa para quarta? Não, só quarta. Amostradinho. Disse João. Não foi mais Jesus que falou, pastores. Jesus falou no 37 e no 38. Mas no 39 quem falou foi João. João diz assim: e ele falava, não é isso? Ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não, a leitura está muito. Mas vamos direitinho, irmão. 1, 2, 3. Isto ele disse com relação. Qual é a promessa do versículo aí? Qual é a promessa? Receber. E para isso tinha que acontecer alguma coisa. Alô, placas, universitários. O que tinha que acontecer? Jesus tinha que ser? Ele tinha que subir ao céu e ser glória para o Espírito descer. Quem congrega aqui na Assembleia de Deus há mais de 20 anos? Alguém já viu alguém sendo batizado? O batismo no Espírito é receber o Espírito de regeneração. O Espírito habita em você no dia que você confessa a Jesus. Porque homem nenhum se transforma a si mesmo se não vir da presença de Deus. Confessou Jesus, o Espírito já habita em você. Alguém entendeu o que eu estou falando? Já te sela. Agora o revestimento de poder é o quê?
falar em línguas ou receber os dons do Espírito, revestimento. Mas ele está dizendo aí, ó, como é que eu posso receber o Espírito se eu não tenho o prazer de glorificá-lo? E glorificar não é falar só, é não viver, é não andar, é não testemunhar. O Espírito Santo manda eu perguntar e a gente termina aqui. Para mim, não sei se serve para você. Você é uma vida que Jesus tem sido glorificado? Se tiver, o Espírito já está em você. Qual é a promessa? E o Espírito ainda não foi dado, porque Jesus ainda não foi. E glorificação tem a ver com temperamento, com opinião. Para que a gente cultua? Ah, pastor, para que glorificar? Para que essa gritaria nas igrejas? É, né? Ele te viu quando a seleção fez gol e tu gritou. Ele te viu quando você recebeu um presente e se animou. Ele te viu quando você recebeu elogio e sorriu. Ele te viu que quando você recebe, você reage. Então por que você não pode dar a ele aquilo que ele merece? Ele merece a glória. Convite é para quem deseja. Revelação é para quem crê. Receber é para quem glorifica. Convite é para quem deseja. Revelação é para quem crê. Alguém acordou? E a promessa é para quem glorifica. Quem mais quer do Espírito Santo? Levante as mãos e adore a Jesus.